Ninguém gosta de ficar entediado. Na verdade, as pessoas fogem disso o tempo todo. Você pega o celular, abre um vídeo, pula para outro, abre outra aba e fica nesse ciclo de distração. E quando não tem nada disso, silêncio. E é aí que começa o incômodo. Porque ficar entediado hoje em dia parece errado, parece perda de tempo, parece que você deveria estar fazendo alguma coisa. Mas e se for exatamente o contrário? E se o tédio for uma das coisas mais valiosas que você tem? Pensa comigo, por milhares de anos o ser humano não tinha esse nível de estímulo. Não existia vídeo curto, não existia feed infinito, não existia dopamina instantânea a cada segundo. Existia tempo, silêncio e a própria mente. E adivinha o que nasceu disso? Ideias, invenções, filosofias. Muita gente não percebe, mas vários dos maiores pensamentos da história não surgiram em momentos de barulho. Surgiram no tédio. Enquanto muitos cientistas passavam horas estudando, Albert Einstein passava muito tempo apenas sentado, observando, pensando, sem pressa, sem distração. E isso não era perda de tempo, era o processo. Porque quando você não está sendo bombardeado por estímulo, a sua mente começa a trabalhar sozinha. Ela conecta coisas, ela cria ideias, ela revisa pensamentos, ela vai mais fundo. Mas hoje, a gente não deixa isso acontecer. Qualquer segundo de tédio já é preenchido e aí acontece algo assustador. A gente perde o acesso à própria criatividade, porque criatividade não nasce no excesso de estímulo, ela nasce no vazio. E isso não é sobre ciência ou invenção, é sobre você. Quantas vezes você já teve uma ideia boa? Do nada. No banho, deitado, olhando pro teto, sem fazer nada. Isso não é coincidência. É exatamente nesses momentos que sua mente tá livre para criar. Agora, pensa no contrário. Você o tempo inteiro consumindo conteúdo, seu cérebro não tem espaço, não tem silêncio, não tem pausa. E sem pausa, não existe criação. Mas tem uma camada ainda mais profunda nisso, que quase ninguém fala. O tédio também é o lugar onde você começa a entender coisas que sempre ficaram mal resolvidas dentro de você. Aquelas perguntas que ficam na sua cabeça, sem resposta, aquela sensação estranha de que tem algo que você ainda não entendeu. Aquela pulga atrás da orelha que nunca some. Durante o dia você ignora, mas no silêncio ela volta. E não é à toa. Filósofos como Soren falavam muito sobre isso. Sobre como o vazio não é só ausência, é confronto. Confronto com quem você é, com quem você sente, com o que você evita, com o que você pensa. E é exatamente nesse confronto que nasce entendimento. Porque enquanto você se distrai, você adia. Mas quando você para, você encara. E isso pode doer, mas também pode resolver coisas que você carrega há muito tempo. Outro cara que ia fundo nisso era Friedrich Nietzsche. Ele falava que quem não suporta ficar sozinho consigo mesmo, provavelmente está fugindo de algo. E isso bate forte, porque o tédio te obriga a ficar ali, sem fuga, sem distração, e aí sua mente começa a organizar coisas. Às vezes lentamente, às vezes de forma confusa, mas começa. E isso também aparece em gênios como Isaac Newton. Durante um período de isolamento por causa da peste, sem rotina normal, sem distração, foi quando ele desenvolveu algumas das ideias mais importantes da história. Olha isso, sem estímulo externo, a mente dele explodiu de criação. E isso não é coincidência, é padrão, mas tem uma parte ainda mais real. E até meio assustadora. Existe um experimento onde colocaram pessoas sozinhas em um quarto, sem nada para fazer, e muitas preferiram levar um choque do que ficar sozinhas com a própria mente. Olha o nível disso. As pessoas têm mais medo do silêncio eterno do que da dor, e isso mostra algo importante. O problema nunca foi o tédio, o problema é o que aparece nele. Pensamentos, reflexões, verdades. Mas aqui entra a virada de chave. E se ao invés de fugir disso, você usasse isso? Porque esse desconforto não é só negativo, ele é energia, é a sua mente tentando entender, tentando resolver, tentando criar. E quando você aceita isso, algo muda. Você começa a perceber padrões. Coisas que antes pareciam confusas começam a fazer sentido. Decisões ficam mais claras e até problemas que pareciam gigantes começam a perder força. E isso conecta até com ensinamentos antigos. Jesus Cristo passou longos períodos em silêncio, no deserto, afastado,
Não era sobre fugir do mundo, era sobre algo mais profundo. E o mesmo vale para Buda. Grande parte do entendimento dele veio do silêncio, da observação, da ausência de distração. Percebe como isso se repete? Ciência, filosofia, espiritualidade, tudo aponta para uma mesma coisa. O silêncio não é vazio, ele é espaço. Espaço para pensar, espaço para sentir, espaço para criar, espaço para refletir. Mas hoje esse espaço está sendo roubado de você o tempo todo. E aí a gente começa a acreditar que o problema é ficar parado, quando na verdade ficar parado pode ser exatamente o que falta, porque o tédio é o ponto de partida da criatividade. É quando não tem nada acontecendo lá fora que algo começa a acontecer dentro. E isso não significa virar um monge ou abandonar tudo, mas significa não fugir disso. Significa permitir esses momentos. Porque se você nunca fica entediado, você nunca se escuta. E se você nunca se escuta, você vive no automático, consumindo, reagindo, repetindo, sem nunca realmente criar. Então, da próxima vez que o tédio vier, não corre, fica. Mesmo que seja estranho, mesmo que seja desconfortável, porque é exatamente ali que você pode entender coisas que você sempre sentiu, mas nunca conseguiu explicar. E talvez seja ali também que você encontre respostas, muitas respostas das quais você nem sabia que precisava, porque no fim, o tédio não é o problema, ele pode ser o começo de tudo.